Olá! Milhares de pessoas exibem o orgulho gaúcho no 20 de setembro e celebram a data no estado. Mas para os historiadores, o feriado mais popular do Rio Grande do Sul não deveria ser um motivo para comemorar. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra um lado da história do tradicionalismo que nem todos conhecem. E também, espaço em ruínas, a ferrovia já foi área nobre e responsável por impulsionar o crescimento da economia de Santa Maria há 2 séculos. Pastoral Universitária do Centro Universitário Franciscano realiza retiro espiritual no próximo sábado. O feriado mais popular para quem vive no Rio Grande do Sul é o 20 de setembro. Milhares de gaúchos celebram a data que, para os pesquisadores, não seria motivo de comemoração. Para eles, a Guerra dos Farrapos foi um movimento elitista, sem ideais libertários e muito menos igualitários. Os tradicionalistas defendem que o conflito faz parte da identidade do Estado e a celebração do 20 de setembro é uma forma de respeitar quem participou daquele período. O Jornal da Unifra aproveitou o assunto e foi em busca de um lado da história do tradicionalismo que muita gente não conhece ou que prefere não admitir por conta de uma questão cultural e mítica. Comemoro o meu amor pela tradição. A gente tem que honrar e passar de geração em geração o que é ser gaúcho. São em símbolos como a indumentária, o chimarrão, o jogo de truco e a chama crioula que estão representados nossos costumes e tradições. Muito disso faz parte da nossa vida o ano todo. Mas é em setembro que a chama do tradicionalismo fica ainda mais forte. Semana Farroupilha, ela vem para fortalecer os laços culturais e tradicionais e históricos que a gente tem aqui dentro do nosso estado, do nosso Rio Grande do Sul. E aflorar mais ainda esse conhecimento, resgatando todos os legados, resgatando toda a história de tudo como iniciou. Só que muitos gaúchos não conhecem um outro lado da história que, segundo alguns pesquisadores, não seria motivo de tanto orgulho assim para nós. Professor Alexandre Macari, o que a gente não pode deixar de saber das nossas tradições aí, né, do que a gente tanto cultua? Olha, Bruna, é um período bem importante para que os gaúchos eles reflitam não apenas esses festejos, no caso, 7 de setembro, 20 de setembro, mas tentem entender um pouco mais quem somos. E qual história, qual narrativa a gente está falando? É a narrativa baseada em documentação, é uma narrativa que está amparada no perfil científico de estudo. E claro que tendo isso como base, nós da história, na grande maioria dos pesquisadores, né, a gente vê que há uma deturpação do valor atribuído à Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ou Guerra Civil. E não há uma ideia, que é uma ideia deturpada ao longo do tempo, de entender o conflito como uma perspectiva de liberdade, igualdade. Então a abolição da escravidão nunca fez parte, por exemplo, dos ideários revolucionários. Havia muitos escravos no Rio Grande do Sul também. Então essa ideia de dizer que o Rio Grande do Sul não tinha escravos, ou não poucos escravos, comparados com outras regiões do Brasil, é uma falsa ideia também. A Guerra dos Farrapos durou 10 anos. Foi um conflito armado contra o governo imperial, no qual os gaúchos chegaram a proclamar a República Rio-Grandense. O professor acredita que a comemoração é baseada no mito e não a partir do que é documentado. Quem é a favor de uma guerra? Uma guerra ela tem um ideal, ok, mas qual é o ideal dessa guerra? E o ideal dessa Guerra dos Farrapos, ela não é o ideal nobre. Ela é um ideal elitista, é o ideal da oligarquia gaúcha naquele período. Então, não se está fazendo um conflito de baixo para cima. Se está fazendo um conflito de cima para baixo, usando os que estão embaixo, né, para dar sentido a essa república que foi formada.
No sentido de respeitar e valorizar essas pessoas que durante esses 10 anos lutaram por uma causa que seria a busca da identidade do nosso Estado. Né? Não vangloriar a guerra, de modo algum. O que fica de bom são os valores, né? Então, o que é a união de um grupo, o que é a vontade de um grupo de pessoas, a vontade dos farroupilhas, do que eles queriam? Eles queriam dizer que eles também tinham voz, eles também poderiam decidir, poderiam participar das decisões. E isso eles foram mostrando no decorrer mesmo, com todas as derrotas, né? Que venceram e foram vencidos e foram derrotados, né? Mas eles conseguiram algumas coisas. E sobre os símbolos que chamamos de nossos, o chimarrão e a bombacha? De acordo com a história, eles não são genuínos. Reinvenções. E isso tem que ser entendido. Portanto, não há pureza na formação desse gaúcho. Né? Há uma série de transformações históricas que foram passando o movimento e a própria ideia do uso da erva mate. E entender a erva como algo ligado aos indígenas é um outro ponto necessário. Por isso que, né, muitas vezes fica essa imagem de que, bom, né, nossa tradição é pura, é maior, é superior à dos outros. Esse é o ponto que nós questionamos. Não há uma cultura superior. Há culturas. Usamos a erva mate, que é de origem indígena, usamos a bombacha, que tem lá um fim inglês ligado a uma estratégia da Guerra da Crimeia, que foi uma guerra entre os turcos e os russos. Então, é uma vestimenta usada pelos exércitos de cavalaria turca, que foi trazida para cá nesse contexto de Revolução Industrial. Saber de onde que tu vem, saber ter amor às tuas raízes, o respeito ao outro, que é o acolhimento, que é o espírito de estar sempre junto, de um trabalho coletivo, de nunca esquecer que a gente tem uma história atrás da gente. E o termo gaúcho, você sabe de onde vem? Principalmente pelos hermanos, né? Então ali no Uruguai e Argentina, o gaúcho, né, como é denominado lá, é o ladrão de cavalos, ladrão de bois, né? É esse tipo de sujeito andarilho do campo, né? E que faz uma série de atrocidades com as pessoas. Então a reinvenção do termo gaúcho aqui como um gentílico do sul rio-grandense, né? Ele é um ponto também que deve ser pensado. Tradicionalistas e pesquisadores. Ambos reforçam a ideia de que deve haver um entendimento. A história é um produto de várias narrativas. Mítica, literária, que muitas vezes romantiza os fatos, e a histórica, baseada na documentação. Todas têm uma importância na sociedade e temos que saber usá-las para que não ocorram conflitos e desentendimentos. Tem que saber também a história toda, né? Não adianta só dizer eu sou gaúcho e não saber o que aconteceu no passado. Gaúcho de alma e coração. A seguir, um símbolo de área nobre por várias décadas do século passado e que na contemporaneidade se transformou em abandono, em Santa Maria. Pessoal, de novo nós aqui para dizer o quê? Açúcar. O açúcar ele não é necessário para nada, gente. Eu estou falando do açúcar branco, eu estou falando do açúcar que está nos doces, que está nos biscoitos, que está até na massa de tomate, no ketchup. Esse açúcar não é bom. Ah, vamos buscar comer açúcar, gente, nas frutas. Buscar comer, em vez de comer pão com farinha branca, vamos comer com pão integral. O açúcar também mata, gente. Então, ai que terror, né, gente? Mas eu posso ter uma alimentação extremamente adequada sem excesso de açúcar. Então eu vou usar, quando eu quiser comer alguma coisa doce, eu vou comer uma fruta, certo? E quanto menos pão branco, arroz branco, batata eu comer, maior quantidade de açúcar meu organismo vai poder processar com os alimentos naturais.
eu nunca vou sentir vontade de comer açúcar, nunca vou ter diabetes, vou reduzir o meu peso. Então, comam frutas, verduras, legumes e alimentos integrais. A história de Santa Maria se confunde com a história da chegada dos trilhos do trem no ano de 1885. Os ferroviários constituíram uma classe trabalhadora muito ativa, que influenciou decisivamente para o crescimento da economia. Eles também deixaram marcas na cidade por meio de atividades sindicais. Mas a ferrovia, que entre as décadas de 1950 e 1970 foi símbolo de área nobre, hoje é um espaço de ruínas. O olhar é de saudade. Tinha os trens da noite, né? Trem de minuano, trem noturno, trem húngaro, Porto Alegre, Uruguaiana, Porto Alegre, Santa Rosa. Tudo passava por Santa Maria nessa estação ferroviária, saudosa estação. Hoje, a plataforma de embarque não lembra em nada o vai e vem intenso da estação, quando por dia passavam por aqui mais de 1000 pessoas. Havia um porteiro para cobrar um ingresso, 50 centavos, vamos dizer assim, naquela época. Pagavam para vir passear aqui. Ficavam passeando as famílias aqui. Espaço privilegiado na vida da cidade, a ferrovia também foi base da economia de Santa Maria. Existem os hotéis, existem os cafés, existem os carros de praça. Então, tudo isso dinamiza um espaço que até então não era dinamizado. Tanto que, se você for olhar, a duplicação da avenida hoje Rio Branco, não é? Ela não havia, ela vai ocorrer depois da chegada da ferrovia. Havia na Avenida Rio Branco aí, em torno de mais de 10 hotéis. Então, vai gravitar ao redor dessa aviação férrea todos os setores que se possa imaginar, setores econômicos, sociais e culturais. Parte dessa cultura ainda pode ser vista. A Vila Belga, com 83 casas, é patrimônio histórico e cultural e completou, em 2017, 110 anos de história. Dessas 83 casas, existem 5 tipos de planta baixa, com as mais diversas entradas pela frente, lateral, recuada. Então, mesmo tendo 5 tipos, não existe uma casa igual à outra. A Vila Belga foi construída pelos parâmetros das vilas ferroviárias europeias para os técnicos. Seu Valmir Borges é um dos moradores. O sentimento por essa história, ele mesmo expressou em uma das paredes do imóvel. Nostalgia, de a gente imaginar ver um patrimônio nosso aí que a gente tanto dedicou parte da vida, como eu, que trabalhei 30 anos nessa empresa. Havia uma vida que pulsava nesta parte da cidade, o que hoje não ocorre. Para se ter uma ideia da importância dessa história, basta dizer que Santa Maria era o centro da malha ferroviária do estado. Por isso aqui funcionavam todos os serviços referentes à atividade, como o centro administrativo da empresa. E aquele prédio ali, foi um dos mais importantes dessa época, a cooperativa de consumo dos empregados da aviação férrea do Rio Grande do Sul.
Para seu Basileu, essas boas lembranças também vão ficando lá atrás. É que o presente só reflete descaso. Com tristeza você vê isso, tá? Porque o museu, onde eu faço parte, e outros colegas dos sindicatos ferroviários, sempre se viveu a vida ferroviária com muito orgulho. O abandono vem sendo registrado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra desde 2012. Lugares que a gente visitou há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, que agora a gente retorna e já não tem mais teto, só tem as paredes externas. Lugares que conseguíamos acessar e hoje a gente não consegue nem entrar por risco de desabamento, enfim. Esse patrimônio a gente está perdendo e acho que nos 10 anos não vamos ter mais muita coisa. Para não correr o risco, quem pode tenta de alguma forma eternizar parte dessa história. Tem que preservar mais. Tipo, essas locomotivas tinham que estar em condições, né? Se tivesse tudo pintadinho, estaria mais bonito, né? O que nós vemos? Um patrimônio em destruição, completamente deteriorado, onde não há um interesse nem da iniciativa pública, tampouco da iniciativa privada, porque a iniciativa privada também precisa olhar para o patrimônio histórico dessa cidade, da nossa cidade de cultura. A Prefeitura diz que pretende sim buscar recursos junto à iniciativa privada. Em 2016, obteve a concessão da União para utilizar o local por 20 anos e deve investir R$400 mil na recuperação da cobertura e do reboco do prédio. Mas para tornar, dentro do projeto que nós desejamos, utilização gastronômica, utilizações culturais, realmente interagir, patrimônio histórico, sua preservação e a utilização pela comunidade, tem que haver mais investimentos. Por isso que nós estamos construindo uma parceria que envolve a sociedade civil organizada através das suas entidades, né? Tem uma entidade que manifestou já o desejo, estamos evoluindo a discussão de como utilizar de forma planejada e também com a iniciativa privada. Enquanto isso não acontece, seu Basileu, com 90 anos de idade, quando pode, vem até a estação para ouvir o barulho das máquinas, como forma de manter vivo um sonho. Tem um trem turismo, sábado e domingo, em determinada distância, fazia assim um bom lazer, né, para o santamariense. Tá? Além disso, depois dessas reformas, que pudesse voltar o transporte. Né? É uma rica e importantíssima história que a gente não pode deixar de passar, né? A seguir, a Pastoral Universitária do Centro Universitário Franciscano realiza a retiro espiritual no próximo sábado, antes a previsão do tempo para os próximos dias. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. O
O Ser Unifra, a Pastoral Universitária do Centro Universitário Franciscano, realiza um retiro espiritual no próximo sábado, dia 23 de setembro. O padre Edson Pereira, formado em psicologia pela Unifra, vai comandar as atividades no Convento São Francisco de Assis. A Bruna Tasqueto tem mais informações. Dar uma pausa na correria do dia a dia, fugir do barulho do trânsito, do estresse diário. Essa é a proposta do retiro. Buscar a saúde espiritual por meio da oração, da meditação, da contemplação da vida. As atividades começam às 2h30 da tarde e vão até às 6 horas da noite. Podem participar alunos, professores e funcionários do Centro Universitário Franciscano e seus familiares. Todas as religiões são bem-vindas. Vai ter uma dinâmica muito bonita, que vai trabalhar inclusive em torno do tema, da temática, né? No caminho de Francisco, escrevendo e reescrevendo um projeto de vida. É extremamente importante a gente também ter este fundamental cuidado com a nossa dimensão espiritual, né? Uma pessoa que reza, né, uma pessoa que cuida desta dimensão espiritual, é uma pessoa que ela também vive um pouquinho mais alegre, né? Quando que nós estamos minados por várias situações, inclusive da nossa realidade brasileira, é necessário rezar. Rezar, sim, com os pés no chão, com a nossa realidade. Então, vejam que o retiro, né, eu estou apenas falando um dos elementos essenciais para a nossa vida que o retiro pode proporcionar. 23 de setembro é dia de São Pio, por isso mais um motivo para participar. O retiro é de graça e é preciso se inscrever. O contato é pelo telefone 3220-9121 até esta quinta-feira. O vestibular de verão 2018 do Centro Universitário Franciscano oferece 1.355 vagas em 32 cursos de graduação. O candidato que se inscrever até o dia 11 de outubro paga R$ 60. Após este período, a inscrição custa R$ 100 até o dia 3 de novembro. Mais informações no site unifra.br, onde o candidato também realiza a inscrição. O vestibular de verão 2018 do Centro Universitário Franciscano ocorre no dia 27 de novembro, entre 1h30 e 5h30 da tarde. Os candidatos terão de responder a 50 questões de múltipla escolha e também escrever uma redação. Esta edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais!